Olá, meninas! Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tô aqui com a Paula. Olá! Eu me chamo Liane Rocha e hoje nós vamos tratar sobre um assunto que é um assunto que causa muita dor para as mulheres. É um assunto que essa mulher quase não fala com ninguém, mas é uma dor que ela sente, que é quando o seu marido não professa a mesma fé que ela. Seja ele um marido não crente ou um marido crente, mas que está desviado. Existem muitas dores por trás, muitos sentimentos por trás dessa dor, e é sobre isso que nós vamos falar. Então vem com a gente que esse assunto pode ser para você. Se Deus nos deu o livre-arbítrio, é justo a gente querer impor a nossa fé em Jesus Cristo nos nossos maridos? E o livre-arbítrio? E o jugo desigual? Como é que resolve isso tudo? São muitas questões, né, para se resolver. E eu confesso que isso às vezes acaba até causando um pouco de ansiedade, né? Porque você tá ali seguindo todo aquele caminho e vendo que você está indo para frente e o seu marido está ficando para trás. Você dando um passo a cada dia e o seu marido ficando para trás. E quando a gente casa, a gente se torna uma só carne. Então a gente quer que o nosso cônjuge esteja junto com a gente, né? Andando na mesma direção, no mesmo caminho. E é desafiador, né, Liane? É muito desafiador. É muito desafiador, porque tudo que você sente, tudo que você vive através da fé, e a nossa fé é em Jesus, né? Você quer que o seu cônjuge também venha sentir. Mas às vezes ele não tem esse entendimento. E você não pode fazer o papel do Espírito Santo, né, Liane? Começou já dando uma dica. Não seja o Espírito Santo seu marido. Exatamente. Porque crescer espiritualmente é um processo, uma jornada muito individual, né, Paula? É. Existem mulheres como eu estudo teologia, eu estudo a palavra, eu sou ministra da palavra, Paulo estuda a palavra. Mas pode ser que o meu marido e o marido dela e o seu marido não estejam no mesmo nível de estudo e de crescimento espiritual que o nosso. E aí, meninas, o objetivo desse podcast, desse episódio, é justamente esse. Se você está chegando aqui agora e não está entendendo nada do que está acontecendo, nós vamos te explicar. Nós somos amigas que nos reunimos, né? Porque a Paula recebeu do Senhor o seguinte: ó, abra um podcast e falem sobre a minha palavra. O objetivo desse podcast sempre foi fazer com que você, mulher, seja uma mulher curada, sarada por causa de todos os assuntos que uma mulher vive, né? E que você, caminhando tranquilamente, de uma forma muito orgânica, muito natural, com Jesus, de uma forma leve, você consiga se curar para você ser o esteio da sua família. Esse é o objetivo do nosso podcast. E aqui nós falamos sobre o nosso cotidiano, sobre coisas que o Senhor transformou nas nossas vidas, né? E que ainda está transformando. E que ainda está transformando, porque o Senhor vai transformando cada uma a cada dia. Então, são testemunhos que nós contamos aqui para vocês sobre o que passamos e sobre o que o Senhor fez, como foi o processo. Então, não deixa de seguir a gente. Vai, né? Paula, manda. Não deixa de seguir, compartilhar o vídeo, vai lá no YouTube, coloca o seu comentário, porque isso é muito importante para o nosso canal. A gente quer que todos esses episódios alcancem pessoas que estão precisando para que a vida delas venham ser transformadas através desse canal, né? Que fala sobre Jesus. Já deu like aí? Então dá o like. Olha só, sem like, esse episódio só vai pra você, não vai pra ninguém. É verdade. O nosso objetivo aqui é esse, meninas, é que vocês sejam nossas amigas virtuais. Então já dá o like. Temos também uma página no Instagram, nosso podcast OFC, de oficial. Lá a gente tem corte, a gente tem devocional. A gente tá fazendo tudo com muito carinho. Paula, já vamos começar falando, porque assim, eu anotei algumas frases aqui de mulheres que eu escuto nos meus atendimentos, que provavelmente você também escuta, como uma mulher cristã. Algumas dores que as mulheres sentem quando um marido se desviou do evangelho
ou quando o marido simplesmente não processa a mesma fé. Porque crescer espiritualmente está ligado a você seguir alguns valores e princípios que quando o seu marido não tem, choca. E a gente tem uma alma, e a alma da mulher ela é sensível, ela é sensível para perceber as coisas e também sensível para sofrer. E eu anotei aqui, Paulo, algumas dores que eu escuto, algumas frases que eu escuto mesmo. Então você vai ver que são frases de pessoas reais. Aqui é tudo vida real, tá? Primeira frase que eu queria dizer é uma frase minha, que é: a dor da mulher cristã, a dor da alma da mulher cristã começa no secreto, mas potencializa no público. Um dos motivos dessa minha frase é quando ela vai sozinha para a igreja enquanto seu marido fica em casa. Essa é uma frase minha, porque eu já vivi isso. Isso é uma realidade. Aqui, quando a gente fala de vida real. Houve um tempo onde o Sandro ele decidiu não ir mais para a igreja, porque ele começou a perceber coisas que ele dizia: eu não compactuo mais com isso. E eu, naquele momento, foi uma dor muito grande para mim, mas ele muito convicto, né, das coisas que ele via que ele não compactuava. Eu sou muito mais resiliente, Paula, nessa área de ver as coisas erradas e entrar em oração e dizer, eu vou permanecer em oração. E ele é o tipo do cara que falou assim: eu não compactuo. E teve um tempo que ele se afastou da igreja. E eu fiquei indo sozinha. Então eu sei exatamente as dores de uma mulher que frequenta a igreja sozinha. Hoje nós estamos congregando juntos, ele vai todo domingo para a igreja comigo. É um tempo que eu estou vivendo debaixo de muita resposta de oração, mas nem sempre foi assim, não. Então, uma das frases que eu ouvi foi a seguinte: Paula, o que mais me dói é que ele fica em casa sem fazer nada. Nossa. Uma mulher quando vai para a igreja sozinha, Paula. É muito. E o cara fica ali tomando a cerveja dele, vendo futebol. É muito Às triste. vezes as crianças acabam ficando com ele. Então, eu passei por isso também, né? É. O meu marido, Dani, hoje ele frequenta, ele vai comigo, nossos filhos também. Mas quando eu o conheci, ele não frequentava, né? Ele ia para uma outra denominação. Outra religião? Outra religião. Porque não era dominação, era outra religião, né? É outra religião. E aí ele ia para uma outra religião e eu ia para a igreja e ele ia para esse outro local que ele frequentava. E isso me deixava muito triste, porque eu queria estar com ele, eu queria estar ali orando pela gente, né? Louvando ao Senhor, e ele não ia. Então eu chegava em casa feliz, mas ao mesmo tempo triste. Feliz porque eu tinha ido à igreja, tinha louvado, tinha feito minhas orações, tinha me enchido da palavra, mas triste porque ele não estava comigo naquele momento. Né? E você chega na igreja, você vê as famílias juntas, você vê o marido com a esposa, os filhos, e você olha para o lado e você fala... Você sente sentimento de abandono, desalento, né? Abandono, sim, não sei, tipo, é muito ruim. Cadê o meu? Cadê o meu? Na época ele era meu namorado ainda. E fora que os seus amigos da igreja, o teu ciclo familiar, não contemplam o seu marido. Sim. Então nós estamos aqui, mulheres, para dizer para você que nós entendemos você. Ela já viveu com o marido com outra religião, com valores totalmente diferentes. E eu com o marido que era crente, mas que decidiu dar um tempo de tudo isso. A gente primeiro, antes de qualquer coisa, a gente quer dizer que todas as religiões nós respeitamos. Sim. Nós queremos afirmar isso, tá? Que todas as religiões são respeitadas por nós. A nosso caminhar é em Cristo. Aqui nós não falamos em religião evangélica, religião católica, não. O nosso podcast é para ensinar a você um caminho que nós já percorremos como mulheres maduras na fé e que é um caminho com Jesus. Sim. Se amanhã fecharem todas as igrejas, porque os tempos estão maus, nós permanecemos nele. Então, nós respeitamos, né, Paula, Sim. todas as religiões, candomblé, umbanda, kardecismo, Sim. todos, catolicismo, todas as religiões nós respeitamos, nós Sim. lidamos com pessoas assim. Sim. Então, quando nós estamos falando aqui, não é diminuindo a religião do seu marido, né, Paula? Com certeza, de jeito não nenhum. é desfazendo a religião do seu marido, mas nós temos princípios e valores judaico-cristãos. Então, esse podcast é com princípios e valores judaicos cristãos. Se você tem outra religião, pega esse ensinamento como uma verdade para você.
Mas que a gente quer que você conheça o nosso Jesus, a gente quer. Com certeza. Porque ele mudou a nossa vida, mudou o nosso A nossa relacionamento. história, né? E o que a gente está vivendo hoje é tudo debaixo do que ele nos ensinou. Exatamente. Né, Paula? É fruto. Sim, e eu digo por mim, né? E creio que a Liane também e as demais meninas. Jesus mudou a rota da minha vida. Ele mudou a minha história. E a cada dia que passa, eu vejo isso acontecendo nítido. E hoje, o meu marido também consegue enxergar isso, os meus filhos conseguem enxergar isso. Então, tudo isso que eu passo, eu venho trazer aqui, porque a gente só passa para frente o que é bom, né? O que não foi legal, a gente deixa para trás. Então, a gente, quando senta aqui para fazer episódios para vocês, tudo feito com muito amor e pensando nisso mesmo, que como Jesus transformou e continua transformando as nossas vidas, a gente quer que aconteça com você e com a sua família também. Outra frase que as mulheres me falaram aqui, ó. Nos dias que o bicho pega, a desestrutura pela falta da fé grita. E isso pesa nos meus ombros. Nossa. Quando o bicho tá pegando, só a mulher crente sabe, aquela mulher de oração, sabe? Que quando o marido não tem fé, é muito pesado. Meninas, o homem é o cabeça espiritual de uma família. Embora a gente seja uma só carne, é Deus, o marido guiando a casa, guiando, dando a visão e a mulher dando suporte. Por isso que a palavra fala, sede submissas aos seus maridos. Não é essa submissão mundana que fala que ela tem que ficar debaixo, atrás, não. A mulher, ela sustenta, submissa, ela está sob a missão do homem. Então ela sustenta aquela missão. Quando ele fala assim, olha, nós vamos por esse caminho, nós vamos levar nossos filhos por esse caminho. Ela fala sustenta, ela sustenta em oração, sustenta em sabedoria, ela edifica aquele lar. Ele dá direção e ela edifica. E quando o bicho pega e esse homem não tem essa direção para dar, nossa, ela tem que chegar para o Espírito Santo e falar, me ajuda, porque eu tenho que levar minha família para algum lugar. E às vezes ela toma a frente dessa família espiritualmente, quando na verdade é o homem que deveria tomar, e ela começa a entrar no mundo espiritual e sofrer as consequências. Isso aconteceu com você? E comigo também. E é tão pesado. Meu Deus. É muito pesado porque a gente acaba tomando uma posição que não seria nossa. Não é. Né? E a gente vai provar na palavra que não é. A gente acaba enfrentando batalhas que a gente poderia ter a ajuda do marido para estar enfrentando, né, através da oração. E acaba que a gente se põe nessa posição e vem um peso, uma carga sobre nós, né? Porque além de vir esse peso, eles nem sabem às vezes o que a gente está falando. Eles não têm ideia do que é uma intercessão. Então a gente sabe o que você passa. Olha, a gente quer dizer uma coisa para você. A gente sabe o que você passa e a gente quer dizer para você que mantenha a fé. Sim. Vai dar certo. A gente está aqui para animar você mesmo, animar mesmo, trazer ânimo. Porque Jesus falou assim, ó, no mundo vocês vão ter aflição. Mas uma coisa ele pediu. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenham bom ânimo. O que a gente está querendo trazer para você é ânimo. Porque a gente já passou por isso. Sim. E não é fácil. Olha outra frase que eu ouvi. Já precisei me curar da vergonha e da humilhação de ver todas as minhas amigas chegando na igreja com seus maridos e eu ali, sempre sozinha. Isso foi muito humilhante para mim. Nossa. É aquilo que você falou. Você chega no evento, você chega num culto, você olha para o lado e quando o pastor fala assim, reúna a sua família, dá a mão pro seu marido para orar. Ai, gente, tem o cabelo aqui me incomodando. Reúna a sua família para orar. Gente, isso já aconteceu comigo. Geralmente era eu e a minha outra filha, eu e a minha filha. E aí todo mundo se abraçando em momento de oração, culto da família. Você ali sozinha. Então eu quero te dizer uma coisa. Você não está vendo que Deus está vendo. Porque quando você está nessa situação, a única coisa que você sente é se sente humilhada, abandonada, rejeitada. Mas Deus está vendo tudinho. Tá. Ele não está dormindo. E quando essa situação acontece, eu fazia muito isso. Eu falava assim, ai Jesus, me dá a mão. Fica aqui comigo. E chorar assim no colinho dele. Eu falava assim, eu sinto que o Senhor está aqui comigo. Ai, meu Deus. Por incrível que pareça, aquele momento que eu estava triste, porque eu estava vendo toda a família reunida, se abraçando em oração, e eu ali sozinha.
me via uma paz. Que Paula, eu não conseguia, eu sentia essa tristeza. Eu chorava muito nos cultos. Eu chorava, mas aí no momento que eu fechava o meu olho e falava, Senhor, me dá a mão. Eu preciso me sentir abraçada por Ti nesse momento. Porque todos a maioria, né, estão aqui com os familiares e eu estou me sentindo sozinha. Mas eu sei que o meu marido não está fazendo isso de propósito. Então, fica comigo aqui. Nesse momento, aquela tristeza, aquele choro, vinha uma paz e eu literalmente me senti abraçada. Eu estou até arrepiada de falar. Eu senti uma paz. Nossa, Paula. Que eu falava, muito obrigada. Nossa, Paula, eu nunca consegui sentir isso. Eu sentia e eu voltava diferente. Sabe o que eu sentia também? Talvez você... Sabe o que eu sentia, Paula? Agora você falando, me veio aqui um gatilho. Eu sentia pena de mim. Eu tinha autopiedade, sentimento de autopiedade. Eu olhava pra mim assim, eu chorava no meio... Eu chorava quase em todos os cultos, a verdade era essa. Até eu receber minha cura nessa área, eu chorava em todos os cultos. Eu tinha pena de mim, eu olhava pra mim e disse, caramba, você tá ali sozinha. Talvez até um ataque espiritual, sabia? Pensando aqui. Porque ele joga verdugos nas nossas cabeças, né? É opressão mesmo. E ele diz assim, você tá aí sozinha. Olha, todo mundo junto. E, cara, você tá sozinha. Eu sentia pena. Autopiedade é um dos piores sentimentos. Você sentia pena de você. E eu olhava aquelas crianças ali com os pais. Eu falava, meu Deus do céu. Bom, eu quero dizer pra você que tem jeito. Tá? Você pode, nesse momento, ressignificar, sair da posição que eu estava, de sentir pena de si mesmo. Isso foi muito... Tem uns 10 anos que eu lembrei agora disso. E entrar nesse lugar de ressignificação. Fala, Senhor, existem mulheres que elas põem a bolsa do lado, sabia? É um ato profético de dizer, essa cadeira do meu marido, ninguém senta. Sabia que tem isso? Então, eu quero dizer para você assim, tenta tirar disso um testemunho. Porque hoje... Isso é um testemunho. Ó, a gente estava orando aqui antes, a Paula falou, amiga, que resiliência você teve. Porque, meninas, eu nunca desviei da fé. Eu nunca enfraqueci na minha fé. Eu lembro que tinha mulheres que chegavam para mim, abraçava, né, com pena de mim. Falava assim, nós estamos orando, tá? Um dia seu marido vai estar de volta para a igreja. Porque uma mulher crente quer o quê, gente? Uma amiga crente quer que o marido esteja do lado da mulher. Então, duas coisas que eu quero falar para você. Tem jeito. E a segunda coisa, ele pode voltar. Agora, a gente vai ter que ter alguns procederes, a gente vai falar sobre isso. Última frase para a gente entrar nos comportamentos dos maridos que doem, tá? Na gente. Última frase, meus filhos não vão mais para a igreja por causa do pai. Essa daqui, amiga, eu acho que é para mim, eu acho que é a pior. Porque... Você saber que o seu marido foi o causador do afastamento do teu filho. Exatamente. Isso para mim Jesus Cristo, misericórdia. É bem... triste assim de ver, porque você tá indo para a igreja, você tá orando pela sua família, né? Tá pedindo a Deus que o Senhor traga graça, né? E aí o seu marido vem e puxa fala para trás. Você ora, ele puxa para trás. Você ora, você puxa para trás. É tipo assim, você tá trabalhando, né? Trabalhando para seguir e é aquilo que eu falei. A mulher vai na frente e o homem fica atrás. E aí você se sente presa, porque até onde eu vou poder ir? É como se você estivesse enchendo uma banheira nos tempos que vai faltar água. Sim. E ele abrindo o ralo para escoar água. E outra coisa, você imagina a cabeça dessas crianças e desses adolescentes. A mãe fala uma coisa, Vamos falar sobre isso. O pai fala outra. Exatamente, Paulo. Isso gera uma confusão na cabeça da criança. E denota uma falta de acordo e de cumplicidade bíblica. Sim. E aí como... essa criança, se isso continuar, como lá na frente, ela vai seguir. Porque a conta chega. Porque é um ciclo, né? É um ciclo. E aí, se isso não for cortado, ela vai seguir dessa forma também para a família dela quando ela tiver. Exatamente. Então, vocês estão vendo que esse episódio é um episódio que você precisa compartilhar para suas amigas que são crentes e que sofrem com isso. Talvez você tenha um familiar. Sim. Vamos entrar agora nos comportamentos que mais doem na alma feminina cristã. Eu separei alguns comportamentos aqui com a Paula e eu vou falar sobre o primeiro comportamento. Zombarias e desprezo na fé. Quando o marido faz piada da vida cristã ou das práticas espirituais dela. Você vive agora na igreja, você vive socada na igreja. Essa sua fé não muda nada. Não sei por que você lê a Bíblia.
Meninas, eu quero ler um versículo para elas, amiga, antes da gente começar a comentar. Vamos sim. Que está em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14. Olha que o apóstolo Paulo ensina. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade. Ou a comunhão pode ter luz com as trevas. Eu quero que você entenda aqui, nesse ensino do apóstolo Paulo, que em nenhum momento aqui nós vamos colocar o seu marido numa posição de condenado. Porque a palavra é luz é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então nós não vamos colocar o seu marido aqui, e nem os nossos, numa posição de condenado. Não. A palavra, ela nos traz esperança. Então, quando nós falarmos dos comportamentos do seu marido aqui, é para que você tenha sabedoria para lidar, não para você condenar ele. Sim. Porque senão você já está entrando num lugar muito perigoso, isso não é bíblico. Sim, e outra coisa também, né? Porque a gente está falando muito sobre mulher, porque o nosso canal foi feito para mulher. Mas se você que é homem, tá aí, né? Caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, tá assistindo, isso serve para você também, porque ali tem muitos homens que passam por isso. Na minha igreja tem homens que vão sozinhos. Entendeu? Tem muitos homens que passam pela mesma situação, né? De irem para a igreja, mas a esposa não vai. Então, esse vídeo serve para você também. E tu falando isso, me ocorreu algo aqui. Talvez, mulher, você possa ser essa mulher, né? Me ocorreu aqui agora. Você possa ser essa mulher que faz todos esses comportamentos aqui com seu marido ou até com seu filho adolescente que frequenta a igreja, o grupo de jovens. E olha que legal, a gente vai trazer para você coisas que trazem dor no outro. Talvez você seja essa pessoa que tem esses comportamentos e tá tudo bem. Também não vamos te colocar no lugar de condenação, não. Vamos te colocar no lugar de alinhamento na palavra. Exatamente. Então, vamos embora. Você vive na igreja, você vive socada na igreja. Vamos trazer um equilíbrio para cá? Existem mulheres que vivem socada na igreja mesmo. Meninas, em nome de Jesus. Qual é o primeiro ministério da gente, Paula? Família. É a nossa família. Não dá para ficar socada na igreja, agradando, fazendo tudo que o pastor manda, gente. Em nome de Jesus, equilíbrio no servir. Primeiro você serve ao seu marido, depois você serve a seus filhos e depois você serve à igreja. O seu marido é o teu companheiro para a vida eterna. Para a vida eterna não, para a vida. Na eternidade, se Deus quiser também. Mas para a vida. E aí você, com a cumplicidade cristã, não cumplicidade humana, porque a cumplicidade humana diz assim, ó, se ele errar, eu acoito ele do mesmo jeito, eu tô acoitando ele do mesmo jeito. Não, eu não suporto esse tipo de Também cumplicidade. não gosto, não. Agora, uma parceria na palavra, uma cumplicidade na palavra, se ele tá errado, eu vou mostrar na palavra, amor, ó, tem coisas aqui que olha o que a palavra diz. Bom, então vamos lá. Você é uma mulher cristã e você não sai de dentro da igreja dia e noite, de segunda a segunda, deixando seus maridos e seus filhos fora. Você acha que esse marido que diz assim, eu não sei por que lê a Bíblia, porque não cumpre o que faz? Não sei por que a sua fé não muda nada, por quê? Porque o teu proceder está errado. Isso é tão sério, Isso Lia, é muito porque sério. Porque assim, gente. você... Eles pegam raiva da igreja. Sim. E até de Jesus. Exatamente. Que Jesus é esse que você está me apresentando? Que está destruindo, né? Separando a gente. Muito bom. Então, por isso que a mulher, né? A Bíblia diz que a mulher tem que ter a sabedoria. Porque não dá para você, como a Liane falou, ser de mais uma coisa e de menos outra. Seu primeiro ministério que foi criado por Deus foi a família. Exato. Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, né? Vamos tentar fazer tudo com excelência e com equilíbrio. Vamos sim ajudar na igreja, mas nunca esquecendo da nossa família. Nossos filhos, porque o que adianta você estar bem dentro de uma igreja e sua família está destruída? Como isso é uma realidade. Se você está aqui porque Deus te convidou para estar nesse momento. Sim. Em nome de Jesus, eu sou pastora, mas a minha família eu pastorei em primeiro lugar. E a gente né? A gente é a pastora, né? Junto com os nossos maridos dentro do nosso lar. A mulher tem o dom, né? De apacentar, de acolher, de trazer pertencimento. Se você está honrando mais o seu pastor do que você está honrando ao seu marido, pare agora em nome de Jesus. Porque você vai ter um problema sério.
E esse Jesus que você apresenta dentro de casa não é o Jesus da Bíblia e não é o Jesus que eles vão amar e se apaixonar por ele. Sim. E aí, você fazendo isso, você vai afastar ainda mais a sua família do lugar que você quer que eles cheguem. Então, por isso que precisa haver esse equilíbrio. Porque a mudança, né, começa em nós. E aí, através de nós, eles vão ver, nossa, ela vai para a igreja, ela ora, ou ele, mas está sempre presente conosco aqui em casa, está sempre nos ensinando. Então, isso vai fazer com que eles venham se aproximar mais. A gente se apaixona pelo que é belo. A gente não se apaixona pelo que é tóxico. Então, se você apresenta para eles, pelo seu proceder, um Jesus que está intoxicando a sua família, eu não quero esse Jesus para mim. Só que Jesus nunca te pediu isso, mulher. Verdade. Ele nunca te pediu. Vamos lá, Paulinha. Segunda dor que as mulheres mais sofrem. Número 2 aí, desvalorização. Desvalorização dos valores bíblicos. Quando ele defende posturas que confrontam diretamente os princípios da palavra, como adultério, mentira, egoísmo e vulgaridade. É a mulher buscar a santidade sozinha. Ela está ali se santificando. A santificação é Deus que nos santifica, né? Mas a santidade é um processo, que é nosso. E aí ele está ali, e aí coloca músicas que não convêm, que não edificam, bebedeira dentro de casa. É tão difícil, mulheres, isso, né, Paula? Aí você quer fazer uma festa de Natal, você não quer bebida alcoólica, tá ele lá colocando um monte de álcool, um monte de música que não edifica. É tão difícil, mulheres, a gente sabe disso. Mas existem coisas que você, como mulher, não pode mandar no seu marido. Não pode, de jeito nenhum. Tem coisas que você... O amor de Cristo é um amor sacrificial, né? Sim. Tanto do marido com a esposa, mas também da esposa com o marido. E a gente vai falar sobre esse versículo já. Mas tem coisas que não dá pra mandar no marido, né? Não dá pra você chegar e falar assim, não quero isso aqui na minha casa. Até porque isso vai gerar uma briga, um confronto muito ruim. Vai estragar tudo. E não vai edificar. Não vai. E assim, entristece a gente, né? Entristece. E outra coisa, valores, pessoal, diferente de princípios, que princípio, por exemplo, roubar é um princípio. Em qualquer civilização, roubar é um princípio comunitário. Agora, valores são muito pessoais. E às vezes os seus valores não vão bater com os valores do seu marido. Se você casou com esse homem, ele já era um homem que não era cristão, a tua paciência, o fruto do Espírito em você tem que ser muito forte. É isso que eu ia falar. Porque senão não vai sustentar. Agora, você casou com ele sabendo que ele não era cristão, então os valores são diferentes mesmo. Agora, ele era cristão e desviou. Aí é misericórdia. Não é fruto do Espírito, é misericórdia. É verdade. É olhar pra ele como Cristo está olhando. E nem sempre a gente tem esse olhar. A gente quer matar, né? É verdade. Quer matar, a gente tenta olhar em amor, né? Porque toda transformação acontece pelo amor. Mas tem horas que, gente, dá vontade de puxar as orelhas. E esses valores eu já vou passar aqui, porque senão a gente vai demorar muito esse episódio. Vou já passar aqui da falta de cobertura espiritual, porque se ele não crê na palavra, ele não vai cobrir você em oração. E o conflito na criação dos filhos. Quando você ensina eles no caminho, a palavra diz, ensina os teus filhos no caminho, não o caminho. Vai lá no caminho, vai lá seguir Jesus. Não. Eles ensinam os teus filhos no caminho. Então você está ensinando no caminho. O seu marido fala, não... Pode transar fora do casamento, isso é palhaçada, isso aí é religiosidade. Não, pode enganar aqui. Dá atalhos, né? Pode Ele bota atalhos. Não, ninguém tá vendo, não. E você tá ali, na integridade, no caráter cristão. E isso é tão perigoso, porque, voltamos a falar, isso afeta tanto a vida adulta do filho. Né? Porque... Ele se sente muito perdido. Ele vai se sentir muito perdido. Eu amo meu pai e minha mãe. Quem eu vou seguir? Quem eu vou seguir? Se eu seguir minha mãe, meu pai vai ficar chateado. Se eu seguir o meu pai, minha mãe vai ficar chateada. E aí, olha a confusão que você, como os pais, né, trazem pro pensamento, né, para a mente dessa criança futuro adulto. Que até 25 anos, seu córtex pré-frontal não está desenvolvido para tomadas de decisões assertivas, então ele vai escolher aquilo que é melhor para a alma dele, que é sempre mais confortável e mais gostoso. O mais confortável. A gente vai entrar aqui, Paulinha, na ausência da comunhão no casamento, e eu vou trazer uma palavra que eu amo. Eu amo Efésios. Aliás, mulher, se você ainda não leu a carta de Efésios, faça isso, para sua família vai ser uma bênção. Que diz assim, você quer ler, amiga? Maridos, amem suas mulheres. Efésios 5, de 25 a 28. Tá.
Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Nossa, que lindo, né? Gente, eu amo o apóstolo Paulo, gente. Depois de Jesus, o apóstolo Paulo está no meu top 10. É lindo. Porque aqui, o que ele está falando aqui, ó? O amor de um marido é sacrificial. E a gente que é mulher cristã e lê isso, a gente fica muito desejosa e dependendo de como está a nossa situação dentro do casamento, pela ausência de comunhão, a gente fica muito frustrada. Porque ele diz que maridos, amem a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Qual foi o maior amor sacrificial desse mundo? De Jesus. Porque ele foi para uma cruz, onde eu deveria estar como maldita, porque houve uma ira entre o homem e Deus, e Jesus veio para falar assim, ó, a partir de agora, o Pai me enviou para que haja essa comunhão. Então, essa comunhão começa primeiro de Cristo com a igreja, de Deus com a igreja e Cristo é intermediário. Agora você vê, se o apóstolo Paulo compara o casamento ao amor de Cristo com a igreja, o que é o casamento na vida de uma mulher? Exatamente. Não dá para trocar pela igreja, gente. Agora vamos falar do amor sacrificial. O que é esse amor sacrificial? É se entregar por ela. É provisão material, provisão espiritual, provisão emocional, provisão afetiva, provisão sexual. É tudo. Seria tão bom, né, se as pessoas enxergassem o casamento dessa maneira. Tantas coisas poderiam ser evitadas. É uma receita que só dá certo. A gente sempre diz que o nosso livro de receitas é a Bíblia. Ali ele dá todos os passos. É fácil de seguir? Não vamos mentir, não é. Não é, por isso tem instrução. Mas a instrução está ali. Se você seguir, não tem como dar errado. Vão ter desafios, mas você vai ser vencedora. É só você seguir. Então, o porquê que a gente é tão apaixonado pela palavra? Por conta disso. Olha o cuidado. Olha com o cuidado que foi escrito isso aqui. E não é viver como uma mulher religiosa, não. Porque quando a gente fala do marido amar as mulheres, e ele diz assim, ó, purificando a mulher com o lavar da água pela palavra. É o marido que purifica a mulher. Só que quando o marido não conhece, como ele vai purificar a mulher? Como ele vai deixar ela sem rugas e sem mácula, sem mancha? Né? Não é pagando botox, não, gente, para tirar as rugas. Funciona isso hoje? Funciona. A gente igual. Mas não é disso que a palavra não tá é falando. Disso. É de tirar todo o pecado da mulher. O marido, quando ele ministra... Ai, gente, eu fico muito emocionada. Mas O marido, quando ministra para uma mulher a palavra de Deus... Imagina uma mulher ansiosa, uma mulher brigona. E ele fala assim, mulher, que o Espírito Santo esteja sobre você. Olha, você precisa ser paciente, você precisa ser bondosa. Olha, não olha por esse lado, quando ele é passivo, quando ele é benevolente, quando ele tem o fruto do Espírito nele. Manso, nossa. A mulher se apaixona. A mulher se apaixona. Marido, se você está vendo esse episódio, eu quero lhe dar uma dica. Se você é um homem paciente, se você prover essa mulher emocionalmente, dá o colo que ela precisa. Se você prover essa mulher financeiramente, mulher, vai lá fazer... Olha, esse mês eu não posso pagar a unha todo esse final de semana, mas aqui, ó, vai lá fazer sua unha para você se sentir mais bonita. Vai lá cortar o seu cabelo. Olha, mulher, tá aqui, ó, o nosso plano de saúde está pago em dia. Olha, eu não consigo pagar o plano melhor, mas eu tenho esse plano de saúde aqui. Quando ele chega com um pão fresquinho em casa... Quando ele provê ela, não só materialmente e emocionalmente, mas afetivamente. Quando ele provê ela espiritualmente. Você quer ver uma mulher se apaixonar por você? Fala da palavra para ela. Se ela for cristã, fala da palavra. Mulher, olha isso aqui, ó, diz que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Eu preciso me entregar mais para você. Eu tenho me entregado pouco. Eu ando muito cansado. E amiga, assim, tem muitas mulheres que recebem isso... Não tem mulher que não se apaixone. Eu não se submeta a esse homem. Mas assim, tem muitas mulheres, por algum motivo, que recebem, mas não são gratas. É verdade. Nunca agradeceu o marido uma compra feita. Porque plano assim, de saúde. ele tá ali a todo momento
te dando amor, te provendo. E você não consegue enxergar isso. Acha que é obrigação. Acha que é obrigação, sabe? Que é mais do que obrigação dele pagar a conta, te dar dinheiro para fazer a unha. Seja grata. Porque seja grata. É um princípio que Sim. o homem é o provedor, Sim. mas também é um princípio ser grato. Sim. Sabia, Paula, que às vezes eu saio de consultas médicas aqui nos Estados Unidos, eu ligo pro Sandro e eu falo, amor, obrigada por esse plano de saúde. Amor, obrigada. A consulta foi maravilhosa. Gente, tem vezes que o Sandro chega em casa ou me leva para jantar no carro, eu ponho a mão na perna dele e falo, amor, obrigada por esse jantar. Porque os homens também precisam ser amados, eles precisam. Mulheres. É porque assim, a gente está falando aqui sobre vamos falar um pouquinho das dores do homem também. Mas tem muito homem que dá tanto amor e não recebe. A mulher acaba sendo ignorante com ele, não é uma mulher sábia, né? Não tem sabedoria. Não é grata. Às vezes ele não quer nem para a igreja que você frequenta, porque por você é uma mulher disso. grosseira, Sim. porque você é uma mulher que não é afetuosa. Sim. A palavra, o fruto do Espírito, dizer, lê lá, Gálatas 5:22, ali até o 25, lê sobre o fruto do Espírito, que fala sobre o amor. Porque às vezes você é uma mulher cheia de fé. O fruto do Espírito, da característica da fé, você está 100%. Mas o amor, a benignidade, a bondade, o domínio próprio, a gestão das emoções, sabe? Isso você precisa gerir. Às vezes você é uma mulher que está dentro da igreja, mas você dentro de casa você grita, você xinga, você humilha. Os homens causam dores na gente quando ele não tem os valores cristãos. E a gente, que às vezes tem os valores cristãos, mas a gente não... E olha como isso não realmente... Porque assim, nesse caso, principalmente quando tem filhos, você acha que o seu filho não está observando tudo, mas está. No meu casamento, o pastor que fez o casamento falou algo que eu achei muito interessante. Ele falou assim, que era um casal com um filho, né? Iam sempre para a igreja. Aí teve um momento que estava num grupo assim conversando e a criança virou para a mãe e falou assim, para a mãe, tá? Eu estou dando esse exemplo como mulher. Mamãe, eu queria ficar sempre dentro da igreja. Aí, adivinha por que a criança falou isso? Porque na igreja, a mãe tratava o pai com amor. Mas dentro de casa, não era da mesma forma. Olha que triste isso. Então, eu queria falar uma coisa, mas eu não vou falar. Olha a máscara. Porque assim, eu ia falar um outro nome, mas eu vou falar porque isso está na Bíblia. Não vamos... Hipócritas. Isso aí. Nós às vezes somos hipócritas, amiga. Sim. A gente não pode ter máscara. A gente não pode. Por que tem que ser de uma forma, perto dos irmãos da igreja e dentro de casa de outra? É um espírito de religiosidade que, nossa, o marido vê isso com os próprios olhos. E o pior não é isso. A criança, pais, tenham muito cuidado com o comportamento de vocês, no lar de vocês. Os filhos observam tudo. Como a Liane falou, eles são esponjinhas. Eles podem estar só observando e não falando nada, mas aquilo fica guardado. E vai construindo os valores. Vai! Então, assim, prestem atenção nos pequenos que estão aí, nos adolescentes. Muito bom. Eles vão ali, até os 8 anos mais ou menos, eles estão sedimentando as crenças deles. Sim. Se eles começam a ver que dentro de casa você é uma e na igreja é outra, tem duas coisas aí. Ou eles vão querer ir para a igreja para ter aquela mãe que está ali, ou eles vão se afastar. Sim. E olha o perigo que outra coisa que você falou, que eles são esponjinhas e que eles ouvem tudo. Cuidado com o que vocês comentam dentro de casa. Talvez você é uma mulher cristã e seu marido também é, mas vocês falam mal da igreja, vocês falam mal dos líderes, dos pastores. O que vocês estão comunicando para os filhos? Tudo que a gente está falando aqui, gente, é conceitos bíblicos. A palavra diz que a gente tem que orar pelos nossos governantes, orar pelas autoridades. Quando você começa a falar mal do seu pastor na frente dos seus filhos, o que você está comunicando para eles? Sim. E aí eu já entro no ponto aqui, para a gente terminar as dores, que é exposição a ambientes e conversas mundanas. Quando ele insiste em levar a família, o marido no caso, né, a lugares, amizades ou rotinas que ferem os princípios espirituais dela. Isso pode trazer grande fonte de angústia e conflito interno. Eu acho que esse último papo que a gente teve agora, a gente trouxe tanto a mulher quanto o marido
trazendo comportamentos mundanos. Sim. Porque você fala mal da sua liderança, fala mal dos seus pastores, na frente dos seus filhos. Você está dizendo para eles o seguinte, olha, que é uma das características do fruto do Espírito, que é fidelidade. Olha, fidelidade é um negócio que não tem como valor na sua vida não, tá? Fale mal mesmo. E outra coisa. Não submeta às autoridades. E outra coisa que você precisa ficar muito atenta, porque a maioria das vezes as pessoas acham que não vai acontecer. Crianças são verdadeiras. Isso. Se ela está lá no meio de vocês e vira pro pastor e fala assim, meu pai e minha mãe falam mal de você em casa. E falam mesmo, tá? Eu, 11 anos, fui professora de departamento infantil e eles contavam intimidades. Você já parou para pensar no problema que você pode estar trazendo para o seu convívio dentro da igreja com os seus pastores? E para fora também. Então, assim, vigia. Vigia. Porque então, a palavra de Deus fala que a gente precisa vigiar. Ó, ele fala vigiai e orai. Antes de você ficar orando várias horas, a gente precisa vigiar. Sim. A gente falou aqui sobre várias dores que a gente sabe que você sente, que a gente também já sentiu, mas a gente também precisava falar que a gente também tem uma meia-culpa aí de comportamentos que a gente tem e que afastam os maridos da igreja. Então, esse episódio é para você também se alinhar. Vamos para o ensino, amiga? Vamos. Porque agora é assim, ó, como que essa mulher pode agir? E agora? Vocês já falaram aí que a gente sofre essas dores, que a gente também tem alguns comportamentos que não são legais. Vamos para a palavra? Vamos para o ensino de Pedro? Olha só, que Pedro é um apóstolo que ele era um pescador, ele era um homem iletrado, indouto, mas quando esse homem se encontrou com a palavra, então, meu amor, deixa eu falar um negócio para você aqui. Se Pedro era um cara que ele não tinha domínio próprio, era um cara sem noção, era um cara que, o mesmo cara que teve revelação de Deus foi o cara que falou, Jesus falou assim, ó, afasta de mim, Satanás, porque ele foi influenciado por Satanás. De repente você tem um Pedro aí dentro de casa. Eu vou te falar, quando ele se encontrar com o Espírito Santo, com a unção, com o poder, ele vai mudar. Olha o que esse homem fala, sendo que ele foi um homem que foi um cara muito sem domínio próprio. Colérico ou sanguíneo, não lembro muito bem o que ele era. O fruto do Espírito passava longe. Passava longe. Passava longe. Mas olha o que ele fala. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. E essa sujeição que ele está falando aqui, volto a repetir. Não é uma submissão de você ser um capacho. É você estar se sujeitando a um homem que tem uma visão, tá? Sujeite-se aos seus maridos, a fim de quê? A fim de quê? Não, deixa eu corrigir. Nesse caso aqui não é um homem que tem visão, não. É o homem que é descrente, tá? Quando ela fala se sujeitar, quando ele fala se sujeitar nesse contexto, é porque na época, na civilização greco-romana, as mulheres não tinham vez. Então, era normal quando uma mulher casasse, ela se submetesse à religião do marido. Só que nesse caso aqui, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, que você não tem que entrar de sola, não. Então, olha o que ele fala. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. E essa sujeição é de sabedoria. A fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo comportamento da sua esposa, observando a sua conduta honesta e respeitosa de vocês. Ou seja, o que ele está falando aqui? É uma fé vivida que é mais forte do que uma fé falada. Exatamente. Pedro não manda agora você forçar a conversão do seu marido. Então, se ele ainda está na religião dele, se ele não tem a palavra como revelação e você já está convertida na palavra, ele está dizendo assim, ó, você até vai se sujeitar a ele. O que é essa sujeição? É você não ficar batendo no seu marido. É pelo seu proceder. Então, quando ele começa a ver que você é uma mulher que está ali mansa, que por mais que ele não tenha a revelação da palavra, você está ali com ele, se sujeitando a ele, sujeitando a posição de homem dentro de casa e não querendo ser o homem da família, o Espírito Santo do marido. Então, quando Pedro está dando esse aqui para você submeter, é para que você tenha uma conduta reta, honesta e respeitosa. Muitas vezes a gente quer ser, né? E o Espírito Santo do você marido. Vai para a igreja, você fica aí sentado nesse sofá e começa a esculachar o marido. Diminuir ele, humilhar ele. Porque como ela está ferida, ela quer ferir. Mas aí o que acontece? Quando você vai para orar, acontece como aconteceu comigo. Eu não fazia dessa forma. Porque você falou aí, não era assim não. Mas eu queria impor
pro Daniel. Que a tua verdade. Sim, que o Daniel... Porque assim, como é bom pra gente, a gente quer passar pro outro. Só que naquele momento ele não estava preparado. Então eu tinha que esperar o momento dele, do trabalhar de Deus com ele. Até que eu fui orar. Senhor, não aguento mais. Esse marido não vai comigo. Se for para gritar, grita no quarto. Como é que eu faço? Eu preciso da tua ajuda. Aí Deus vem e fala: tá fazendo meu papel? Uau. Quem está cuidando sou eu. Para de falar. Espírito Santo. Você não sou eu. Continua fazendo o que você está fazendo, orando. Quem vai convencer sou eu, não é você. Aí eu fiz o quê? Hein? Meti a viola no saco, fechei e ó. A gente fala muito, gente. E aí começou a transformação. Por quê? Eu calei a minha carne, calei a minha boca e deixei Deus agir. E quando Deus começou a agir, aí fluiu. Nesse ponto eu também tive o mesmo procedimento. Que chegou um dado momento que eu criei tanto conflito dentro da minha casa. Porque você não vai. Porque a palavra diz isso. Olha só, outra coisa que eu quero falar pra você. Jesus nunca pediu para que você defendesse ele nem a palavra dele. Ele é soberano. Ele é soberano. Você não precisa ficar defendendo Jesus dentro da sua casa, não. Não, porque Jesus dizia isso, porque a palavra diz isso. Não brigue pela palavra. A palavra é boa, evangelho significa boas notícias. Não grite com seu marido pela palavra. Eu errei muito nessa área, sabia? Eu estava tão desesperada na minha alma, que eu tive que sair da arena da alma e entrar na arena do espírito, que foi o que você fez. Quando eu comecei a falar assim, tá bom, amor, você não quer pregar, tá tudo bem, tá tudo bem. Por quê? Quando eu fui convertida, foi no meu tempo, foi no tempo de Deus. Agora eu quero que ele se converta no meu tempo. Quer dizer, quando eu era do mundo, frequentava balada, frequentava lambada, dançava lambada, pagode, Deus teve paciência no tempo dele, ele me dá revelação. Mas pro meu marido tem que ser no meu tempo. E assim, que prepotência é essa? E é o que a gente faz. E Deus tem uma forma de trabalhar com cada um. E tem um tempo para cada um. Deus não nos resgata de qualquer maneira, que eu digo assim. Ele, quando resgata, ele quebra e faz um vaso novo. Não é vaso com remendo. Não. É um vaso novo. Então, se o meu marido ainda não estava conseguindo enxergar coisas, é porque o Senhor queria tratar coisas com ele ainda. E aí, eu enxergava como eu sendo pedra de tropeço, e isso é perigosíssimo. E olha, fala mesmo sobre isso. Eu sendo pedra de tropeço na vida do meu marido. Por quê? Eu estava tentando interromper o agir de Deus na vida dele. Deus estava querendo cuidar dele, né? Fazer ele crescer. E eu já tinha sido trabalhada e ainda estava sendo trabalhada e ainda estou sendo trabalhada, estava interrompendo isso. Até que Deus virou e falou, fica na sua. Eu é que faço. E aí fica na suazinha. Fica quietinha aí, minha filha. E eu fui e me recuei. E aí, gente, todo aquele trabalho desnecessário que eu tive, porque você para analisar, meu Deus, quanto estresse sem e não adiantou necessidade. Não adianta. Homem não gosta de mulher que fala pra caramba. Sim. O proceder é o testemunho silencioso que gera impacto. Sim. A obediência à palavra, mesmo silenciosa, ela que faz efeito. Ela é uma semente plantada. Olha só, a mulher em silêncio, ela planta mais sementes que geram frutos de conversão do marido do que o muito falar. E aí ela se torna religiosa e vem com milhões de versículos. E quem convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo, não é a mulher. E a própria palavra diz, né? Há tempo de plantar, de colher, de falar, de calar, de sorrir, sorrir, de chorar. Então, tá querendo o tempo todo ficar gritando, não tem nada disso escrito na palavra. Exatamente, então. E a gente faz. A gente faz. A gente entra no modo desespero ativado e começa a falar e agride e afasta e marginaliza. Sim. E às vezes o marido ali está frequentando o candomblé, a umbanda, a mesa branca, o kardecismo e está tendo paz. E dentro da casa, a mulher evangélica traz desgraça. E eu vou dizer, às vezes você podendo trazer a solução mais rápido, tu tá atrasando. A fé vivida em profundidade, ela é silenciosa. Ó, imagina que você mergulhou num oceano bem fundo. Tenta gritar lá, para ver se alguém aqui
aqui da superfície vai te ouvir. Vai não. Se você gritar, se alguém te ouvir é porque você está no superficial. Quando você aprofunda na fé, você para de gritar, porque você sabe que no profundo você não precisa ficar falando. Exatamente. Pega isso, hein? Pega a visão. Então, procedimentos de uma mulher. Não tentar ser o Espírito Santo na vida do marido. Focar na comunhão com Deus sem desprezar esse marido. Porque tem muita mulher que não está tendo nem relação sexual com o marido. Porque ele não vai para a igreja e ela manipula ele. Olha isso aqui. Cuidar do próprio coração para não adoecer em amargura. Durante muito tempo eu fiquei amargurada. E por isso que eu gritava em casa, eu agredia. Próximo. Ter rede de apoio, discipuladora, amigas de fé e oração. É isso que eu queria falar, Paula. Você perdeu a força? Você está aí do outro lado. Você perdeu a força, você perdeu a fé e você perdeu a esperança. Teve uma época na minha vida, há uns anos atrás, que eu virei para umas amigas e eu disse assim, eu não oro mais sobre meu marido. Eu não oro mais, eu já cansei. Eu não tenho nem mais fé para isso. E aí elas falaram assim para mim, pode deixar, a gente ora por você. A gente vai junto com você. O que eu falava para elas, eu não tenho mais condição. Eu não tenho mais nem nada. Eu nem acredito mais que ele vai se converter. Amiga, eu lembro que você falou disso comigo dentro do meu carro. Tu lembra disso? Ali foi uma situação específica que eu falei, amiga, eu não vou mais orar sobre isso. Aí você falava, não, como assim? Eu falei, eu não tenho fé para esse assunto específico. Eu não tenho fé. Eu não tenho mais, acabou minha fé. A minha fé abalou nesse sentido. E aí essas amigas de fé são aquelas que são Arão e Ur. Quando Moisés estava numa batalha, ele estava cansado. Eles suportaram o braço de Arão, de Moisés. Porque se Moisés abaixasse os braços, ele ia perder essa guerra. E veio Arão e segurou um braço. E veio Ur e segurou o outro. Arão e Ur segurando no momento da batalha. E é Tem isso. que ter. Mulheres de fé. Então, se você perdeu a força, procure amigas de fé, procure uma pastora. Fala, eu quero te entregar isso aqui porque eu não estou dando conta mais. E aí, uma com a outra, a palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, ali ele estaria. E tudo aquilo que a gente ligasse no céu, na terra, seria ligado no céu. Então, é isso. Outro conselho de um proceder de uma mulher cristã. Para de comparar o seu marido com o marido dos outros, das outras amigas. Isso é horrível. Para! Porque o marido da minha amiga, ele tá servindo no ministério de louvor. Você que sabe cantar, não vai. Porque o marido da minha amiga tá todo domingo lá com ela e você não me aparece. Olha, outra coisa, tá? Eu vou falar um negócio que vai ser libertador para essas mulheres, porque um dia eu ouvi. Tem muito marido de ministério hipócrita, que você está olhando pro palco dele, mas os bastidores dele você não conhece. Então, cuidado quando você compara o palco do marido dos outros com os seus bastidores. Cuidado. Tem muito marido servindo ali na igreja, de bonzinho, mas dentro de casa bate na mulher. Eu estou falando isso de fato e de direito. Eu tenho casos de mulheres que eu já atendi, maridos batiam nela dentro de casa, mas eram líderes de departamento. Não faça isso. Talvez o seu marido hoje não esteja frequentando a igreja, mas seja muito mais crente e cumpra muito mais princípios do que muito homem que está subindo no púlpito. Cuidado com essa comparação. Ela é demoníaca e devastadora. É verdade. É muito verdade isso. A gente tem a mania, às vezes, de... fulano é assim, fulano... Gente... Diminuindo o marido. Diminuindo, sabe? Você tem um marido que você escolheu, né? Porque você olhou pro seu marido e foi como? Nós escolhemos quem a gente quer caminhar. Então, o marido, você escolheu e o Senhor, por você amar, né? Te deu. Então, assim... Aprenda a olhar o seu marido, a enxergar seu marido com um olhar de amor, de entendimento, sem comparação, sabe? Vou dar um exemplo meu. O meu marido, ele é assim, eu sou mais elétrica e ele é mais tranquilo. E aí, às vezes, eu falava pra ele assim, meu Deus, você precisa ser mais agitado, você precisa fazer mais não sei o que, não sei o que. Se envolver mais. Se envolver mais. Mas, gente... Eu me apaixonei por ele assim. Você está ferindo a identidade dele. Então, como é que eu quero mudar o cara agora? Eu conheci ele desse jeito. Então, eu vou ter que amar o meu marido desse jeito. Ele é desse jeito.
Então a gente tem essa mania de estar comparando, isso é péssimo. Mas isso, amiga, é espírito de religiosidade. Porque Sim. assim, ó, o espírito de religiosidade diz assim, ó, o meu marido ele tem que ser aquele cara que vai todo domingo na igreja, ele não falta nenhum culto, ele tem que ter esse proceder, esse proceder, esse proceder. Não, igreja é pra ir mesmo. Cristão, todo salvo, igreja não salva ninguém. Tá? Mas todo salvo quer estar dentro da igreja. Porque é a comunhão dos santos, é a amizade e tudo mais. Porém, tem homem que não vai ter aquele padrãozinho que você quer colocar ele dentro do quadrado, não, gente. Meu marido, por exemplo, ela conhece. Ele não é esse quadradinho que vocês veem, não. Se vocês conhecerem ele tem rede social, inclusive, todo mundo fala, o Sandro não é um cara dentro da caixa. Eu sou pastora, meu marido vai todo domingo à igreja comigo, mas ele não é esse crente convencional e religioso que as mulheres às vezes acham que é o certo. E deixa eu dizer, muitas vezes ele foi condenado por isso. Do momento que eu entendi que ele atinge um público certo, pelo jeito dele ser, que ele atinge o público certo, que ele atinge só aquele público vai ouvir ele. Não vai ouvir eu pregando. Mas vai ouvir a maneira como ele prega. Quantas pessoas ele recebe mensagem? Pô, você pregou um evangelho que eu nunca conheci, você pregou um Jesus que eu nunca conheci. Então, não tente amoldar uma pessoa ao teu jeito. Deixa que Deus molda. Olha só, quando ele escolheu os 12, não eram santos, não. Eram pessoas rixosas, briguentas, não tinham educação, eram pessoas que tinham orgulho, queriam estar mais na frente que o outro. Então, mulheres, deixa os seus maridos, deixa Deus ser o oleiro que faz o vaso novo. E assim, qual sentido teria se Deus fizéssemos todos Todo mundo iguais? igual, a multiforme graça. Sim, entendeu? Então, somos diferentes mesmo. E isso tem um objetivo? Tem um né? propósito, Tem um propósito. uma importância. Isso tem um propósito. Tem mulheres que não me ouvem falar, não. Esse meu jeito mais incisivo, mais eu tenho muita intrepidez no falar a palavra. Tem pessoas que só vão ouvir a Paula. Tem pessoas que só vão ouvir a Rebeca. Tem pessoas que só vão ouvir a Vanessa. Então, assim, confia. Deus não errou quando fez seu marido como fez. Agora, também tem algo na palavra que pode te livrar se você é uma mulher que ainda não casou, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14. Não se põe em julgo desigual com o descrente. Se você é uma mulher que tem como um valor alto na sua vida a palavra de Deus, busque um homem com os mesmos princípios e valores que você. Um homem que ame a Deus sobre todas as coisas, que ame muito mais a Deus do que a você, porque aí você vai ter todas as provisões que a gente falou durante todo esse episódio. Sim. Então, cuida, tá? A gente não está dizendo para você que os homens que não têm Jesus são homens de mau caráter, são homens que não são bondosos. A gente não está dizendo nada disso, tá, gente? Existem muitas pessoas que não são da religião, que não são cristãs, mas são pessoas de um caráter ilibado, são pessoas bondosas, caridosíssimas. Não é disso que a gente está falando. A gente aqui não apresenta um Jesus que se agrega, não. Só que os nossos valores são judaicos cristãos. Então, se você tem isso como valor alto, procure um homem que vai crer no Deus que você crê, para que você não tenha esse tipo de conflito. E depois não bote culpa no homem. Porque como que ela falou, eu conheci ele era de uma outra religião. Então, ela teve paciência de converter esse homem. Que na realidade nem fui eu, né? O Senhor me ajudou. Verdade, de convencer esse homem, o Senhor me ajudou e através das minhas atitudes, ele foi observando e aí ele abriu, porque assim, a pessoa também precisa estar com o coração aberto para receber. Então, assim, ele recebeu, ele estava com o coração aberto para receber, porque ele vinha observando as minhas atitudes, a minha caminhada, e aí ele recebeu o Senhor aqui, depois que a gente veio para os Estados Unidos. Mas, para a gente não... Porque eu gostaria de ficar aqui muito tempo conversando com vocês, mas nós já estamos no final. O que a gente quer deixar para vocês é que não desista. Não desista você, mulher, não desista você, homem. Entregue. Entre no quarto, que é no secreto. As nossas batalhas nós ganhamos no secreto. Colocando em oração, clamando ao Senhor, chorando, se derramando. Porque o Senhor do céu ouve, Ele não desampara. Então, não desista. Não desista do seu casamento, não desista do seu marido, não desista da sua esposa. Porque o Senhor está ouvindo o seu clamor. É porque parece que a gente fica no deserto, né? Que Deus não está ouvindo, mas é no deserto que o Espírito Santo levou Jesus. Ele sabe que deserto tem propósito. Exatamente. Amiga, então, eu ia falar para você dar conselhos, você já deu, né? É não desistir, saber que no secreto há dores, mas no secreto você está sozinha com Jesus e ali Ele vai te dar colo.
É dizer que nós temos um testemunho para contar dos nossos maridos que vão para a igreja com a gente todo domingo. São homens que estão crescendo na fé junto com a gente. Dizer para você que não tente moldar o seu marido da maneira que você quer. Entrega ele ao Senhor. Dizer para você que é normal que a sua fé abale. É normal, né, amiga? Uhum. Quantas vezes essa daqui já fez um carroterapia comigo de me buscar e eu no carro começar já a soltar as minhas dificuldades. Que mais, Paula, que a gente pode estar dizendo para elas? Ai, amiga, é tanta coisa assim, porque quando eu paro e vejo as transformações que o Senhor vem fazendo na minha vida, na sua vida, na vida das nossas amigas, né, das demais que fazem parte do grupo. Acabou de ter uma filha batizada. Isso, gente, que eu ia falar agora. Então, assim, a minha filha foi batizada nesse domingo que passou. Então, para mim, isso só é o agir do Senhor. Colheita. Né? Olhar para o céu e agradecer, ser grata, porque por mais que você olhe, né? Porque a gente está olhando daqui de frente para a situação, mas Deus está olhando a gente lá de cima. Ele enxerga o que a gente não enxerga. Então, se você tem algo aí que você acha que não tem mais jeito, não adianta, não. Traz isso de volta, comece a clamar sobre isso, entregue ao Senhor, porque se Ele achar que tem que ser feito, Ele vai fazer. Então, assim, não desista nunca, nem do seu casamento, nem dos seus filhos, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E outra coisa, se fez sentido para você esse episódio, transforme alguns comportamentos. Não deixa que você seja pedra de tropeço, não deixa que você seja a mulher que vai afastar o seu marido da igreja, mas não digo nem da igreja, afastar ele de Deus, porque ele fala, esse Deus que ela serve, porque eu não quero. Toma conta do seu proceder, é o seu proceder que vai fazer com que o seu marido se envolva nesse amor de Deus. Deus não está dormindo, Ele não está dormindo, Ele não perdeu o controle da situação, Ele respeita o livre-arbítrio e se for da vontade dEle que o seu marido se alinhe no tempo e no modo dEle, você só vai ter uma coisa, orar. E joelho no chão. E precisa ter a sabedoria. Você precisa ter a sabedoria. Eu acho que a sabedoria é sabedoria tudo, né? Tudo, não é pelo muito falar, gente. Muito pelo contrário, às vezes o muito falar até traz dano pro casamento. Paula, eu queria, por a gente já ter passado por isso, ter sofrido um pouco sobre isso, eu queria que a gente orasse por elas no momento de intercessão. Você quer orar? Você quer que eu ore? O que você quer? Quero que você ore, que você é maravilhosa. Não que eu não seja, mas a Liane é maravilhosa. Liane é pastora, você né? É maravilhosa também. E assim, meninas, ela, como pastora e até psicóloga, eu tenho ouvido coisas assim tão tristes sobre esse assunto. Por isso que eu falei, amiga, vamos fazer esse episódio? Eu falo sobre esse episódio há muito tempo, né? Há muito tempo. A gente acaba tendo outros assuntos e a gente até quer falar aqui para você. Se você tem algum assunto que você está sofrendo na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, escreve aqui. Aperta o like aí pra gente. Vamos ver se a gente leva essa conversa para o maior número de mulheres sofridas. Compartilha, aperta o like aí, escreve aqui. Ou vai lá no nosso direct do Instagram, Nós Podcast OFC, coloca lá no direct, eu vi aquele episódio de você e da Paula, eu quero falar sobre isso, dá ideia do que você está sofrendo, a gente quer ajudar você, nós somos mulheres maduras na fé, nós estamos ainda num crescimento espiritual muito bacana juntas, a gente pode ajudar, né? Sim, e assim, ativa os sininhos para você sempre estar recebendo vídeos, toda sexta-feira nós temos vídeo novo no canal, então para você não ficar de fora, ativa o sininho. Amém, vamos orar então, amiga? Se você quiser inclinar o seu rosto no sinal de rendição, receba essa oração em nome de Jesus. Pai, eu quero só te agradecer, Senhor. Só te agradecer porque teve coisas aqui que a gente nem planejou em falar, mas o seu Espírito trouxe a nossa memória, trouxe o nosso entendimento. E nós queremos, Senhor, abençoar em nome de Jesus todas essas mulheres, essas pessoas que estão vendo esse episódio, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor traga com o seu Espírito alinhamento, Senhor. Alinhamento tanto no proceder da mulher, quanto no amor sacrificial desse marido. Senhor, traz revelação para essa família, que ele possa entender, Pai, que ele, como sacerdote do lar, é um homem que precisa estar cheio da palavra, que ele possa santificar
essa mulher pelo lavar da água, pela palavra, para que Ele possa trazer essa mulher numa santificação, para que ela possa ser provida, que ela seja uma mulher que não seja uma mulher angustiada por causa das dores da ausência, da rejeição, do afastamento espiritual, que eles cresçam, fluam juntos no Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Traz a revelação para que esse marido entenda que ele é o provedor espiritual, emocional, material, sexual dessa mulher, mas que também, Senhor, que essa tua filha, que essa mulher, Pai, que está aqui ouvindo esse episódio, que ela possa se alinhar, Senhor, que o Espírito Santo possa convencê-la do pecado, das destemperanças, das desregulações, que o Espírito Santo, Senhor, possa convencer essa mulher, Pai, que ela precisa se alinhar, que não é pela força nem pela violência, mas é pelo Espírito. E tudo isso está escrito na Tua Palavra. Nós queremos Te dar graças, Senhor, porque o Senhor é o nosso centro, o Senhor é o nosso manual, o Senhor é a nossa receita, o Senhor é o nosso exemplo, Jesus. Muito obrigada, porque a Palavra é o nosso manual, a Palavra é o nosso norte. E nós desejamos, Senhor, em nome de Jesus, pedimos também que essas mulheres sejam alinhadas a partir desse episódio, que nunca mais elas cometam os erros que a Palavra veio para corrigir, alinhar, ensinar e direcionar elas para aquilo que elas têm que fazer a partir de agora. Nós te agradecemos, nós terminamos esse episódio com o coração grato e nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo com elas. Em nome de Jesus, amém. Amiga, obrigada por esse episódio lindo. Foi um episódio que eu clamei tanto para que a gente fizesse e você acolheu com carinho. Eu tenho certeza que você não vai ser a mesma depois desse episódio. Não vai mesmo. E continua deixando os comentários, porque é muito bom aqui pra gente. A gente quer ouvir você. É isso tá bom? Aí. Então seja muito até o próximo ao Nós Podcast. Não podia faltar essa frase. Uhum. Tchau, gente. Tchau.